Quando você entra no site da Telefônica, você caça e não acha o ECA comentado. Mas quando você joga no Google, ECA comentado, 2012, telefone, você vai colocar, aí aparece esse ECA comentado. Mas o site é muito ruim de você achar o ECA comentado. Eu, pelo menos, não consigo. Mas tem. Aí a colega perguntou para outra colega, mas o que é o estudo do ECA comentado? Tudo? É muita coisa, não dá tempo. Aí ela falou que ela pega as palavras-chave, que é uma dica boa. Então, se der tempo, quando eu terminar, eu vou folhear o ECA com vocês nos principais artigos. Olha, que eu não fiz isso porque eu queria beneficiar vocês com os autores, que é justo vocês terem acesso à ideia de pelo menos 1 ou 2 ou 3 autores. Quando eu falo de trabalho de psicólogo no TJ e atribuições, é praticamente tudo. É o edital inteiro. Porque todos os livros vão falar da perícia, da entrevista, como você deve entrevistar, como você deve relatar. O Bleher vai falar técnicas de psicologias. Antigo pra caramba esse Bleher. O Bowlby, que eu sempre erro, é Bowlby. Ele vai falar, quando você estiver fazendo um laudo, você tem que saber, principalmente em relação à identificação, tipo, a criança tem uma mãe. Aí o casal vai lá e entra com o processo de adoção pronta. Adoção fora dos moldes judiciais. A mãe usava droga, deixou o bebê comigo, a criança já está comigo 2 anos. Aí fica aquela briga, porque o bebê não é daquele casal e a mãe quer o bebê de volta. E aí fica brigando. Devolve ou não o casal? Por que devolve? Se tirar da mãe já está 2 anos, 3 anos, vai o quê? Vai causar o que nessa criança? O rompimento dos laços afetivos. Mas e aí, será que a psicologia está a favor da transgressão desse casal? Esse casal sabe que não pode fazer isso. Se você encontrar um bebê, ele vai para onde? Para a instituição de acolhimento e depois para o casal do cadastro. Ou ele volta para a família de origem. Não é assim, você não sai catando criança por aí que nem deixaram na cesta de casa. Será que a psicologia vai legitimar isso? Mas e aí, essa mãe genitora tem condições de tirar esse bebê dessa família que não é mãe desse bebê, nem pai? Aí você vai ter que pensar, muitas horas vai tirar sim. A criança vai sofrer, vai, só que ela vai fazer novos vínculos. Então é imprescindível, vocês nem que não derem tempo, vocês entram no Google e pegam as palavras principais. O que quer dizer formação de vínculos, rompimento de vínculos? O que quer dizer quando o bebê fala mamãe? É porque ele ama muito aquela mãe? Por que ele fala mamãe? Por instinto de sobrevivência. É instinto de sobrevivência. Então, às vezes, o advogado coloca: a criança já chama os requerentes pelo nome mamãe e papai. Vossa Excelência não tem como tirar essa criança do seio desta família, porque a criança já está adaptada. Aí pede o psicólogo se manifestar. Se o psicólogo não tiver uma leitura crítica sobre todos os autores, ele vai comprar a história dos pais. Tadinho, vou tirar o bebê da mãe. Sabe o que acontece? Esse bebê tem irmão. E o ECA diz que você tem que favorecer a convivência familiar comunitária. Então, se ele tem condições de voltar para a família de origem, você vai deixar nessa família e quando ele crescer ele vai saber que tinha irmãos, sabe? Então, você vai ficar nesse dilema. Então, por isso você tem que ler. Porque tem hora que você vai falar, não tira. Não tira porque depende da criança. Tem criança que tem repertório. Tem repertório para fazer novos vínculos. Tem criança que não tem. Aí depois tem a Castro, que ela trabalha na vara da infância há muito tempo. Ela trabalha aqui em São Paulo na vara de família. Que é o livro que está esgotado, né? Deve ter lá no SED Sapiência, porque acho que ela deu aula lá já, de Pochá. Ela deu aula no São Marcos, na Universidade de São Paulo. Qual é o livro dela? É Disputa de Guarda e Visitas. Ela deu aula pra mim já. Quando ela escreveu esse livro, ela tinha acabado de ganhar bebê, eu acho. Ela ganhou bebê em 99. Ela escreveu o livro em 2003. Eu me formei em 2000. O livro é de 2003. Aí vem a Costa, que está facinho na internet. Vocês acham? Vocês pegaram a Costa na internet? É pelo Cielo. Peguei. Não, mas eu peguei só o... Você tem que clicar em cima para ele abrir o texto. Quando você joga o nome dela no Cielo, da Costa, aparece uma folha.
aparece o nome do artigo dela, só que se você apertar em cima do nome dela, aparece o artigo inteiro. Aí você aperta infinito. Né? Esses já olharam? Já. Aí tem a doutor que não está esgotado. Eu recomendo que vocês comprem para vocês, para a vida de vocês. Quem aqui foi casado, já separou, brigou na justiça pela guarda dos filhos. A doutora é muito... E ela, assim, por mais que ela seja psicanalista lacaniana, que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, ela é tão fácil de ser lida. É lógico que ela fala de complexidades, mas ela fala com pergunta e resposta. Verdade. As pessoas perguntam, a senhora falou que quando as pessoas se divorciam tem que colocar a criança a par disso? Aí ela fala, sim, a criança tem que saber. Você não pode ficar dizendo, não falar sobre o divórcio, porque ela vai achar que é sujeira, que é uma coisa suja. A doutora responde. Então é uma linguagem acessível. Porque ela é psicanalista lacaniana, mas é profunda. Ela tinha programa de rádio na França. Isso, igual o Winnicott. É igual o Winnicott. É esse mesmo que fica aqui. Então, mesmo que vocês não sejam psicanalistas, não gostem de psicanálise, vale a pena. Vale a pena. Eu acho muito bom. Eu adoro esse livrinho. Eu andei relendo de novo. Fazia um tempão que eu não lia. Eu gostei de reler. Acho que foi um dos melhores livros que eu já li. Eu acho de uma sensibilidade, eu acho de uma humanidade. Eu não sei, eu sou apaixonada, né? Eu também estudei muito psicanálise lacaniana, mas depois eu desisti. Aí veio o fim do silêncio na violência familiar, da Dalca Ferrari. Se eu não me engano, também ela é do SEDES, não é? Sapiência, né? Pode ser que lá na biblioteca tem um livro para vocês xerocarem. Né? Lá tem bastante. Tá meio caro. É. Agora tem a Gabel. A Gabel ela é muito antiga, que está em 1998. Só que quando eu tinha as referências, porque quando eu prestei esse concurso, eu morava no Rio de Janeiro. Então eu não tive acesso a todos os livros. Eram 34, eu li 30 praticamente, eu li os 34. Só que assim, só que eu li na condição do quê? Mas calma, não precisa ser crânio. Qual que é a condição que eu li? Eu fazia uma pós-graduação lá, minha segunda pós, morava no Rio de Janeiro, perto da favela do Turano. O Rio de Janeiro tem muito tiroteio, então eu voltava da faculdade que eu estudei na Fiocruz, e aí eu voltava e estudava à noite. Então, às vezes tinha tiroteio, eu parava de estudar, não foi fácil, sabe? E aí, quando eu fui prestar, eu tive que pegar avião para vir para Mogi para prestar. Tinha muita coisa que eu não tinha, eu ainda estava prestando um outro concurso para saúde mental. É porque, assim, acho que eu reuni na hora todas as palavras-chave que a amiga falou e eu compartilho com ela, porque eu tenho esse pensamento. Se você tem as palavras-chave, você chega lá. Se você sabe a diferença de família acolhedora, que é acolhimento familiar, e acolhimento institucional, que é abrigo, você sabe a palavra-chave. Se você sabe o que é o interesse, melhor interesse da criança, você sabe o que é a palavra-chave do ECA. Se você sabe o que é situação irregular, que não se usa mais, e sujeito de direito, proteção integral, você sabe o que o ECA quer. Então você tem que saber as palavras-chave, usar as palavras certas. Laudo, relatório. Se você entender o jargão, você consegue fazer a prova. Mas você tem que pesquisar. Você não precisa ler na íntegra, você tem que pegar a essência. Tem gente que tem facilidade de só ler o livro e pega. Eu não sou assim. Eu tenho que ler, eu tenho que fazer resumo, eu grifo, eu volto, eu circulo, eu ponho marca-texto. Eu tenho esse método, porque eu não tenho facilidade. Assim. Eu leio. Oi? Não, eu leio e... Você lê e consegue, entendeu? Então cada um do jeito. Porque passar no concurso só vai testar a sua habilidade sobre aquela prova. Qual a sua habilidade para resolver aquela prova? É isso que ele vai testar. Não vai testar se você é a melhor psicóloga, não é isso. Ou se você tem muita bagagem. Às vezes bagagem até atrapalha. Porque na bagagem você tem a sua opinião, você concorda, discorda. No concurso você não pode concordar ou discordar. Você tem que concordar com o autor. É igual a TCC. Oi? Igual a TCC. Você tem que concordar com o orientador no TCC. Então vamos prosseguir aqui. Depois tem a Franco, que eu vou falar com vocês. Diálogos interdisciplinares. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um livro da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já viram essa sigla? Sim. A ASB. Em 2003, você vê como o tribunal ele é muito conservador, né?
está fazendo um concurso em 2012, quase 2013, e ele está usando referências muito antigas. Então ele é conservador. Pode ver que ele não colocou algumas coisas que a gente sabe que está aí no mercado. Aqueles serviços do Crais do Velha, sabe aquele livro grosso que fala sobre tipificação? Isso, é que eu saí da prefeitura, quando eu trabalhava, eu lembrava. E eu não lembro mais, não tenho mais familiaridade. Então, ele é conservador. Os autores são pessoas, muitas vezes, que trabalham no tribunal, né? E você percebe, a Gabel é a lei de 1993. Esse Franco está escrito aqui em 2007, mas foi um livro de um prêmio que deram os psicólogos para os assistentes sociais no tribunal em 2003. Para quê? Para que eles falassem suas práticas interdisciplinares. O tribunal não tem, não é comum no tribunal você fazer esse trabalho interdisciplinar. Não é comum, é raro no tribunal. Geralmente você pega o seu processo, é meu processo, eu atendo todos os finais 0 e 2. Tudo bucha que chega a 0 e 2, eu tenho que atender. Às vezes você olha e fala, não acredito que é meu. Aí você pega, nossa senhora, aí você lê. Aí você já sabe mais ou menos o que você vai fazer, quantas entrevistas. Às vezes não é nada daquilo. Então você vai ler, faz sozinha seu relatório, não conversa com ninguém. Às vezes você tira uma dúvida com a tua amiga, o que você acha depois na conclusão? Mas ela tá cheia de relatório também? Aí você faz. Aí por mais que tenha essa rotina, como eu falei pra ele, a gente tem autonomia. Né? Ele falou, nossa, não é fácil trabalhar no tribunal. Não é fácil, mas você tem essa autonomia. Né? Eu entro das 11 às 7, não tem nenhum chefe olhando assim o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Né? Se eu não entreguei, eu entreguei o processo, eu posso pedir dilação, eu posso descumprir o prazo, posso receber advertência por isso, graças a Deus, nunca recebi. Mas pode acontecer de eu ficar com aquele processo mais tempo. Teve um relatório que eu demorei 1 ano para terminar, de tão complicado que eu achava. Eu marcava entrevista, aí o oficial de justiça às vezes não intimava, não localizava, aí depois de 2 meses eu marco. Você tem uma ideia, minha agenda está para 2013 já. Então tem os prós e contras. Mas assim, por mais que tenha muito trabalho, muito relatório, você pode também fazer, aquele dia eu não estou afim de fazer relatório, tá? Mas não estou afim, não estou com cabeça. Aquele dia eu não estou afim de atender, hein? Porque a gente tem essa autonomia também. Né? Então não é tão ruim assim. Oi? Não tem chefe. É o juiz e ele nunca sai lá da sala dele, ele passa e fala um oi. Ele é muito doce, nosso juiz. Não tem psicólogo responsável ali da área? Não. Isso só acontece em São Paulo. Gente, tem coisas que só acontecem em São Paulo. Aqui tem. O professor era tem, mas também essa língua. Mas às vezes até é melhor. Às vezes é até melhor porque o chefe fala assim, tô vendo que você não está conseguindo, vai para casa fazer seu relatório, amanhã a gente conversa. Eu acho que tem os dois lados. Tem lado disso. Aí vamos continuar aqui, o Nazir, a criança adotiva. Esse é novo, nunca vi. Alguém leu esse Nazir? Hamad Nazir, a criança adotiva? Vocês leram? Deixa eu ver como que é a capa. Esse aí? Todo mundo tem esse aí? Não. Adoção é um tema que saiu agora com a nova... olha, já vou falar nova lei de adoção, não pode. Saiu com esse reordenamento do ECA, fala muito sobre adoção. Então, eu acho que é um tema que vai ser, com certeza, mais de uma questão vai ser contemplada. A criança adotiva e suas famílias. Esse eu não sei. Agora tem a Marinha, Isabel, esse eu cheguei a ter acesso. FEBEM, Família e Identidade. Eu lembro que quando eu prestei, eu comprei um livro que não está aqui, que era sobre o ato infracional. E como foi um dos poucos livros que eu comprei, porque eu estava lá no Rio de Janeiro, Volpe, Mário Volpe. Aí eu não tinha lido, porque eu quis ler os emprestados, os de xerox, os de biblioteca, o meu mesmo eu não li. Aí no dia da prova, isso vai de cada um. Eu abri o livro. Deixa eu ver. Porque eu queria ver o que a amiga falou. Palavra-chave. Não é que eu acertei? Uma questão só que caiu de ato infracional daquele livro, eu acertei. Porque na hora da prova, eu li, bati o olho, aí... Tem gente que diz que você não pode estudar antes, mas vai de pessoa para pessoa. Depende de vocês. Tá? Depende da sua, caiu na folha certa. Não, também não, porque você pode, né? Na hora que dá a campainha, você não pode, né? Mas, eu quero, uma questão para mim faz diferença, né? Porra. E eu não li o livro, só peguei a palavra-chave. Falei, nossa. Aí, O Campo. Nossa, super antigo, vocês já viram na faculdade.
É complicado esse o campo porque ele é grosso, Sim, né? é Se vocês assim que puderem eu tô pegar fazendo. resumos do Google, Porque senão- né? Melhor coisa é ler o livro inteiro, né? Não Tem dá, como. né? Ou os principais. Os capítulos principais. Entendeu? Paiva, de novo adoção, significados e possibilidades. Eu não lembro desse, mas caiu também no anterior. Peter Cunha, vínculos e rupturas do abrigo à família adotiva. Bem novo, de 2011. Com certeza vai ser contemplado, hein? Adoção, vínculo. Adoção é o que está mais em voga. Esse do Shine, o Shine, ele está sempre atuante em relação a tudo que diz respeito ao TJ. Ele é do TJ, o Shine. Ele é Shine ou ele falou que pode ser os dois, Shine ou Shine. É Sidney Shine. A espada de Salomão, que ele fala que é assim, que os pais vão brigar, então vamos partir a criança no meio. Então, já que vocês querem só o interesse de vocês, um quer ficar com a criança, outro quer ficar. Ele fala que a família é uma empresa. Então eu casei, eu tenho uma empresa. Dessa empresa eu tive alguns bens, que é a minha casa e meu filho. Os filhos são bens, né? Só que a empresa faliu, não deu certo. O Shine fala. E aí, como a empresa faliu, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os bens, né? Você fica com a casa e eu fico com a criança. Você fala, não, eu fico com a casa e com a criança. E aí, o que o Shine vai falar assim? Ele vai falar da espada, falando, então vamos partir a criança no meio. Porque partindo a criança no meio, você vai ver quem realmente está preocupado com a criança. Tem que deixar a criança com o outro. Quem não quiser partir a criança ao meio, porque a disputa, ela parte a criança ao meio. Está atendendo ao ECA. Qual que é o ECA? O maior interesse, o melhor interesse da criança. Por mais que um reúna condições, a criança está identificada às vezes com o lar paterno, é lá que ela dorme, é lá que ela almoça, tem a vovó, ela está acostumada a ficar lá, ela sempre morou com os dois. Mas a mamãe e o papai sempre deixavam na vovó, na mãe do papai, progenitora paterna. Entendeu? Então o Shine ele vai falar disso. Aí Silva, esse eu não sei, paternidade ativa na separação conjugal. Adolescência, uso de droga, uso e abuso de drogas. O TJ trabalha muito pouco no tema de drogadição, muito pouco. Se ele tiver algum projeto, alguma coisa que estiver sendo implementada, ele vai se interessar por colocar perguntas. Se ele colocou aqui, né? Ele tem interesse que vocês saibam sobre isso. A Suanes, ela é muito junta com o Shine. Eu sei que ela é daquela psicanálise do campo, sabe? Do Fábio Herman. Já ouviu falar? Eu li o livro dela. Você leu? Muito bom. Gostei muito mesmo. Ela também é do SES, da aula do SES. Ela fala da separação. Por que a mãe tem o filho e ela abre mão do filho ali no processo, né? Então ela fala um pouco da identificação, feminilidade, o papel do feminino, mas de uma forma muito agradável, que é a sombra da mãe. A sombra da mãe. Vocês podiam até entre vocês trocarem figurinhas. Eu li, vou te dar um resumo, você lê esse, me dá um resumo. Vocês podem criar redes sociais. O Spitz, o primeiro ano de vida, está escrito 2004, mas é clássico, é bem antigo, é que nem o Blair, é bem antigo. O que aconteceu com o Spitz? O que ele traz de inovador para a psicologia? Antes as pessoas casavam e não se separavam. Você não vê isso na Gabriela, lá na novela Gabriela? Depois de um tempo, passou até a se falar em separação consensual, amigável. E aí começaram a surgir a judicialização da separação conjugal. As pessoas não conseguem resolver as suas questões, levam para o tribunal para, na pessoa do juiz, dar uma sentença sobre com quem fica a criança, que dia que fica. Então, quando surge isso, vai surgindo também muitas pesquisas com relação aos danos que as crianças sofrem. Com relação ao quê? As práticas dos adultos. Então ele começa a falar, se eu não me engano, ele fala muito do hospital. Quem que leu aqui o primeiro ano de vida? As crianças adoecendo por causa de institucionalização. Hospitalismo. Isso, a síndrome do hospitalismo, né? Então ele vai fazer com que a gente tenha um olhar de que as crianças, apesar de pequenininhas, elas sofrem. Assim como a doutor. A doutor também ela tem essa ideia que mesmo que é bebê, você pode conversar com esse bebê, falar, estou me separando. Você pode conversar e ela fala desse jeito. Como é que você pode falar? Que a criança pode ser inscrita nas mudanças do casal. Ela tem que ser inscrita. Tem até uma hora que a doutora ela fala assim, que quando tem um país
que eu não vou lembrar o nome do país, ela fala assim, que quando a pessoa se naturaliza lá, faz conta que você está se mudando com seu marido para um país. As organizações desse país chamam você para te nomear, ó, essa aqui é fulana de tal, inclusive pede para você levar o bebê. O bebê não fala, mas os seus outros filhos falam, e você e seu esposo falam. Aí você vai falar, por que você está se mudando desse país? Tem uma hora que ela fala, que as pessoas estão sendo faladas. A mesma coisa devia ser feita em relação aos pais que estão se divorciando. Que a criança fala, ó, o que você está pensando do que está acontecendo? Às vezes os pais brigam na frente dela e não falam. Ela está vendo que está brigando, mas ela não sabe por que a mamãe está brigando ou que o papai chegou tarde. Aí o papai fala, sua mãe é muito ciumenta. Mas não fala por que a mamãe é ciumenta. O que ele fez que a mamãe é ciumenta? O que cada um pensa? Então quer dizer que quando eu não gosto mais da pessoa, me separo? Então quando eu não gosto mais, meu casamento não presta? Quer dizer que a criança também não presta? Quer dizer que eu, que sou filho deste casal, não presto? É isso que ela vai falando, doutor. Então a criança tem que ser inserida na linguagem. Lacan é muito linguagem, né? O inconsciente se manifesta através da língua, da palavra. Então, o inconsciente, às vezes você fica querendo fazer... às vezes às vezes você quer pintar. Não, vamos fazer uma técnica projetiva para ver se eu localizo o inconsciente da pessoa, o que ela pensa, quais são as informações que eu consigo capturar. Mas o Lacan diz que você não precisa fazer muita... você não precisa de muita parafernália, né? Então, às vezes, eu vou ler o corpo, eu vou pedir uma técnica projetiva. Ele fala que o discurso da pessoa, diz o curso. Então, a doutora ela pensa isso, discurso. O que significa discurso? Diz o curso da vida. Então, você está entrevistando uma pessoa, ela vai falando. E aí, o psicanalista lacaniano, o doutor, vai se pegando nos significantes. Então, você percebe que a pessoa repete. Ele não presta, eu sou louca. Não, porque eu sei que ela é louca, aí de repente ela fala de novo louca, aí você percebe que louca é um significante. E aí você vai entrevistando a pessoa, você percebe, se você estiver em terapia, você vai fazer uma outra abordagem. Agora, se você está fazendo uma entrevista, você quer entender qual que é dessa pessoa, você vai tentar fazer alguns desdobramentos desse louco, para poder entender onde está o problema. Aí você vai ver que a mágoa dela tá porque o esposo achava que ela era uma louca, então achava que ela não cuidava bem dos filhos. Então a doutora ela acha que o inconsciente se manifesta através da linguagem. Por isso que tudo no livro dela, ela vai dizer que deve ser falado. Você deve falar para os filhos, estou me separando porque estou colocar eles juntos, que horas que eles não vão participar de decisões, mas que hora que eles vão ser convidados a opinar, que é o ECA, né, gente? Tem muito psicólogo no judiciário que faz relatório e não fala da criança. Entrevista a mãe, entrevista às vezes a criança, não fala, você leu, mas cadê? E às vezes você pega processo, muito comum, o requerente dizendo dos fatos, contra a requerida, lembra? Requerente e involução. Então, o genitor entrou com uma ação, ele é o requerente contra a requerida genitora. Aí vai falando. Aí, como você é psicólogo do tribunal, você quer saber onde está a criança nessa história e você não acha. Porque as pessoas estão muito encismadas e você não acha. Só que o ECA diz que a criança deve ter espaço. O foco é a criança. Né? Então, se cair pergunta, eu lembro de uma menina que veio responder para mim, ela era assistente social, que ela respondeu tal coisa numa pergunta. Aí você percebe que ela ficou com dó da mãe daquela criança, porque estava perguntando para ela, qual medida você deve adotar? Aí estava lá a pergunta, o caso da criança, deixar com a mãe, devolver, e aí a resposta dela foi baseada em quê? Sentimento pessoal. Sentimento pessoal em relação ao adulto, porque ela como mãe não queria ter seu filho retirado, mas ela não se baseou no ECA, nem nos direitos da criança, nem na proteção da criança, nem no melhor interesse da criança. Às vezes não é o melhor interesse da criança ficar com a mãe, mesmo que esteja amamentando. Às vezes não é. E a gente tem que aceitar isso. Então é isso que o ECA diz. Aí no final tem o Winnicott, com certeza vai cair, tem 2 livros, né? Que também parece que está difícil de achar. Delinquência, É educação. 2 falam que também tem as palavras-chave.
Outros conseguiu? Né? A relação objetal, Deixa eu falar com você. Já entendeu um pouco dos tipos de guerra, da Alta Ferrari. se situar, Aí uma né? Já pessoa pulei perguntou sobre a questão da alienação parental. Claro. Como é que seria, né? E ela deu para responder que é um tema muito novo e é meio complicado. Você, na sua experiência, isso daí Então, acontece, ocorre? ó, tem livro novo aqui. Alguém viu nessa bibliografia nova falar sobre alienação parental? Não. Então, o próprio Volpe, Mas não tá ele fala sobre privação. Não é. É quando os pais, eles Vocês viram alienação parental? Não vi esse tempo. Não sei. Tem na parte da legislação. Tem, na legislação sim. Tem litigância, não tem. Na legislação tem. Tem litigância de má fé, não tem isso não. Ah, tá. Aqui no ECA vocês viram essa palavra? Não, no ECA não. Não sei onde foi. Na verdade, quem sobre alienação Foi na. Então eu Eu acho que no Código Civil, acho. Eu acho que foi no Código Foi no Código Civil, isso. Foi com ele. Então, eu vou seguir o seu conselho. Eu não vi alienação parental aqui. Eu posso estar errada, porque tem livros que eu não conheço, tem livros novos. Mas eu não pretendo falar porque não vai cair. Existe sim, existe uma lei nova para isso. Muita gente se equivoca. O que é essa alienação parental? É mais uma ferramenta que aquela pessoa que entra com uma ação tem, às vezes usada equivocadamente para prejudicar a outra parte. Então ela vai dizer assim: você está alienando, eu vou visitar, você fala que eu não presto. Foi a eu vivo Luciana que embalado. falou. É isso, alienação. Foi a Luciana que falou. Mas não vai cair, então eu não vou falar, tá? Na verdade, ela deu um Tudo exemplo. bem? Ela falou. É síndrome da alienação parental. Exato. É um conjunto de sinais e sintomas É. que o judiciário está há um tempo discutindo, assim como o depoimento sem dano, mas ninguém tem nada definido ainda. Inclusive, ela Tem dá uma até um lei, caso. sim, pequenininha, que fala como o psicólogo deve agir no seu laudo quando se tratar de investigar síndrome de alienação parental. Todo casal que se separa, Lembra do um vai nosso teste? falar mal do outro. Lembra do O teste que que os nós advogados fizemos? tendem a fazer? Eles estão querendo ampliar, eles ficam querendo jogar na cabeça do psicólogo, olha, tá alienando, pra gente tentar achar que é alienação, mas muitas vezes não é. Porque a alienação é muito complexa, é coisa de louco mesmo. Eu ouvi um exemplo, uma diminuição grave, que a mãe estava influenciando a criança, o filho, para dizer que o pai havia abusado dela. Isso, alienação em último grau. Para depois ela ganhar na justiça, para ele perder a... Isso. Mas eu entendi que a alienação não é só. É uma coisa mais simples. Por exemplo, está querendo que, em relação ao que você falou da criança, que a criança tem que ser protegida, né? Então, uma mãe que ela está com bronca do pai, ou vice-versa, o pai está com. Então, ele fala para o filho assim, por exemplo, seu pai, ele me traiu com um fulano. Isso está falando que é uma violência contra a criança, porque a criança está absorvendo aquilo que está, na verdade, tendo uma imagem do pai que não era para ser falado. Diferente do que você falou da né? Da doutora. Que tem que falar tudo. Isso. É Vamos então uma explicar. outra visão. A doutora, ela quer pais maduros. E ela meio que, por isso que eu falei que o livro é interessante, mesmo que você não seja psicanalista, é para a tua vida. Ela te ensina a entender a criança como um ser pensante, inscrito na linguagem. Não é assim, a criança, vou brigar, tranco a porta, ela não fica, ela vai dormir no dia seguinte, ela vai para a escola, o pai brigou com a mãe, o pai de repente não voltou e, sei lá, tipo, não está sabendo de nada. Isso é doutor, ela está falando. Agora, quando se fala de alienação parental, é assim, é outra coisa. Nós, psicólogos, falamos da dinâmica familiar. Os juízes são operadores de direito, eles vão ler, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão perceber tal. E aí eles vão criando leis. E aí cria a lei da síndrome de alienação parental. Vai dar mais trabalho para nós, psicólogos. Por quê? Porque os advogados eles vão tentar, de qualquer jeito, enfiar essa ideia de que tem síndrome que é para outra parte ganhar. Mas é raro de ter. São casos muito
muito pontuais, é muito difícil você fazer o relatório, você tem que conversar com todas as partes, essa lei diz. Então é uma síndrome, entendeu? Alienar todo mundo aliena. Só que se você for colocar isso no seu relatório, nunca vai ter fim, entendeu? Sua família é extremamente desestruturada. Então, outra coisa importante que ela falou, família desestruturada. Troca essa palavra por família disfuncional. Existe uma estrutura ideal de família? Será que a minha família segue? Não existe. Então, existe uma família disfuncional. Ou seja, ela... Com uma funcionalidade, né? Com uma função. Não tá funcionando para proteger. Então, eu posso ser casada com uma mulher, por exemplo, eu não sou, tá? Mas eu posso ser casada com uma mulher, eu não sou desestruturada. E também não sou disfuncional. Mas a família disfuncional não é o termo da abordagem sistêmica? É uma forma de você evoluir o conceito. Menor. Menor, toda vez que a TV mostra menor, pode ter certeza que o garoto é pobre. Porque o filho do dono da faculdade não é menor. É adolescente ou tem nome e sobrenome, entendeu? Então é uma evolução. Mesma coisa família estruturada, é uma evolução. Então menor não existe, família estruturada não existe. Nem desestruturada, né? Então, família funcional e funcional e disfuncional. disfuncional. Infanto é o pré-adolescente, né? Só que esses livros que vocês têm aqui, eles são bem antigos até, mas me parece que não tem. Eu dei uma olhadinha, não tem termo. Ninguém está usando família desestruturada. Eu não vi ninguém usar aqui. Bem, agora eu vou falar das atribuições ainda, que vocês já estão cansados, mas é importante. Só que eu vou me focar na bibliografia. Estou te falando, gente. Já tremenda, desculpa. Se sobrar um tempinho no final, eu atendo a sua pergunta de discutir alguns artigos do ECA. Tudo de tudo ninguém sabe, né? Gostaria. TT. A gente pode continuar? Claro. Vamos aí. Vamos aí. Ninguém está cansado? É nóis, Queiroz. Quer água? Tem copo também, se quiser. Tá? É nóis, Queiroz. Então vamos lá. Eu ponho esse título para vocês não se perderem, né? A gente está falando do que o psicólogo faz na vara da infância, na da família e na da infância e juventude especial, que é do ato infracional, que só tem aqui em São Paulo. Os municípios é diluído. Eu não atendo o ato infracional, só esses que passam na TV. Sabe, esses que passam na TV, que é lá no município, eu atendo. Esses chocantes, sabe? Não posso falar muita coisa. A perícia psicológica nas varas de família e sucessões. Só que tem, acho que uma coisa antes que ela fala aqui. Well. Quer tomar? Não, valeu. Não tá assim, não tô afim agora não. Mas tem que estar afiado, a gente toma por tomar. Não tem que esperar estar fim. Para ficar didático, eu ponho o nome da autora. Não é a minha opinião. É a opinião de quem? É o que ela pôs no livro dela. O livro dela é um pouquinho antigo. Lembra que eu falei que ela deu aula para mim em 99? Ela escreveu esse livro para 2003. Só que na fotografia está 2007. Se ela atualizou uma coisa ou outra, pode ser que atualizou. Mas deve ser muito pouco. Só que essa é a essência do pensamento da casa. Ela é uma psicóloga do Judiciário daqui de São Paulo, trabalha na vara de família e sucessões. No interior, são varas cíveis, tudo misturado. Então, vara primeira, segunda, terceira, quarta, vara cível. Todas essas varas têm processos envolvendo crianças, sempre em modificação de guarda e regulamentação. Raro ter outras coisas. Existem outras coisas, mas como ela não fala no livro dela, também não vou falar. Mas é raro, tá? Vara de família, ela diz que essa vara foi criada em 85, especificamente com esse nome. Lembra que eu falei que tem varas que são acumuladas? Criminal e infância tudo junto, ou uma vara só para tudo. Né? Tem cidade que é muito pequenininha, só tem uma vara, é tudo. Tudo quanto é assunto que você imaginar é daquela vara. E aí os psicólogos, eles começam a atuar como peritos em relação à guarda dos filhos e regulamentação de visitas.
Todo mundo entende o que é guarda de filho, disputa judicial por guarda de filho, todo mundo entende, né? Sim. E o que é essa regulamentação de visita. Sim. Ela diz que tem, no livro dela, menor demanda em relação à interdição, né? Que é aquilo que eu expliquei para vocês, a pessoa não responde civilmente. Não tem um caso agora na TV, que o cara deu um tiro na namorada, aquele psicólogo, acho que era namorado. Então, ele estava sendo interditado por conta da doença dele. Destituição do poder familiar, na vara de família. Às vezes as pessoas fazem coisas tão graves que não dá para ela ser mais pai ou mãe daquela criança. Então vai ser destituído. Pode ser destituído os dois ou pode ser destituído um. Destituído, não foi suspenso. Suspenso é quando está proibido de exercer por um momento. Destituído não vai exercer mais. Poder familiar. É permanente. Pátrio poder existe? Existe? Por que não? Substituído por poder familiar. Então foi substituído por Poder familiar. Pátrio significa pai. O pai só tem poder sobre os seus filhos? Não. O poder é do pai e da mãe. O poder familiar e faz pouco tempo que foi mudado, viu? Anulação de casamento, ela fala que também tem. Aí ela fala que na vara civil, que é as do interior, eles trabalham também para medir e avaliar danos psicológicos e morais. Então, às vezes pode aparecer na vara civil, vou dar um exemplo, só para você entender o que ela quis dizer, quando ela está dizendo que é para medir danos psicológicos. O pai, ele descobriu que o filho do meio e o mais velho, ele acha que não são filhos dele, né? O mais novo e o do meio, porque não se parece com o mais velho. No caso, é fato. Então ele pede a nulidade da paternidade. Gente, não achei. Só que aí o juiz vai querer saber de mim, eu nem fiz isso ainda. Ele vai querer saber de mim assim, tudo bem, essa criança está com 12 anos, a outra tem 8. E aí o que aconteceu? O juiz vai querer saber, tá bom, então vamos fazer o exame de DNA. Ele não sendo pai dos dois, vamos extinguir a pensão alimentícia. Só que existe uma coisa que é pai socioafetivo, uma vinculação afetiva social que essa criança teve durante 12 anos com essa pessoa, né? No final das contas, no meio do processo que fui lendo, ele é pai de um dos dois. Ele achou que não era de dois, mas de um ele é, do outro não é. Realmente, ele achava que não era dos dois, mas de um ele é. Só que o juiz quer saber se realmente ele conviveu com essa criança, teve um relacionamento afetivo a ponto de o juiz não permitir que ele se isente da pensão alimentícia e nem tampouco do seu dever de nutrir afetivamente essa criança. Entendeu? Então aí eu vou falar sobre os danos psicológicos que vai causar nessa criança o fato desse pai agora que ela está com 12 anos, só porque está com raiva da mãe e não quer pagar a pensão. Já é adolescente. Então, e aí eu vou avaliar o dano psicológico. Porque aí, pela psicologia, não pelo direito, ele não precisa. Por quê? Você não é pai. Só que tem desdobramento entre a psicologia e o direito. Criou-se um vínculo, uma dependência. Essa criança precisa desse dinheiro, sempre contou com esse dinheiro. Essa criança tem vínculo afetivo. Ele não foi pai biológico, mas ele é pai afetivo. Entendeu? Mas você falou no início que vai depender do juiz, tá? A última palavra será dele. Sempre é a dele, mas ele pede uma opinião. Ele está pedindo. Ele sempre pede uma opinião, é subsídio. Ele sempre vai pedir opinião do psicólogo no começo do processo, no fim ou nunca. Ou ele acha que não precisa. Só que tem alguns casos que o ECA diz que ele é obrigado a... E esse é o caso? Não. Ele pode achar... Não, o senhor vai pagar a pensão sim. Porque está aqui, sua esposa falou que vocês moraram juntos um tanto tempo. Ele pode fazer isso, o senhor vai pagar a pensão sim. Não, o senhor não precisa pagar, realmente, eu acho que... Mas ele é sensato, ele costuma ser sensato. Porque ele tem a segunda instância. Pode ir para a segunda instância. E aí são desembargadores que vão julgar depois, vai subindo, entendeu? Ele é juiz, mas ele tem alguém atrás dele fiscalizando, tem o promotor também. O promotor fiscaliza. Vara criminal acontece também, do psicólogo, do judiciário, e a Castro fala isso.
atender inquérito policial, abuso contra a criança, que é essa história que futuramente vai entrar em acontecimento. Então, o psicólogo na vara criminal ele vai fazer laudos, sempre relacionado a abuso sexual do quê? De criança. Adulto que abusou de criança. Nunca o contrário. Pode acontecer dele atender, agora está abrindo precedente, mulheres, psicólogo? Vai acontecer por causa da invenção da Lei Maria da Penha. Como na capital tem vara especializada em violência doméstica, no interior não tem, vai começar a vir. Só que é violência doméstica ou abuso sexual que a criança sofreu do seu padrasto? Mas tem muitos estagiários que fazem esse serviço nessa vara nova. É? Atualmente. É, mas acontece absurdo. Mas entre os pares também, né? Oi? Entre as crianças. Isso, agora também. assim, quando que abuso sexual é uma violência doméstica? O âmbito da família compreende o quê? O padrasto, o vô, o irmão, Sim. o tio, entendeu? Aí pode acontecer do psicólogo ser convidado a dar um parecer, entendeu? Só que geralmente abuso contra criança. O que ela fala no livro dela? Lembra que a gente leu um artigo que nós, psicólogos, estamos subordinados à autoridade judiciária com livre manifestação de sua opinião técnica? Só que a gente tem que se resguardar de algumas coisas. A gente pode pedir através do Código de Ética Profissional para não atender porque tem alguma relação profissional ou afetiva com aquela parte, que é o caso que eu dei exemplo dela. Tem aqui também uma outra questão. Eu não posso sair encaminhando todo mundo, eu tenho que pedir para o juiz. Então eu coloco no meu relatório, solicito ao juiz que envie ofício. Tá? Isso está se tornando uma prática já desde o livro dela. Antigamente era muito comum, ainda tem psicólogo que faz isso. Tem até um bloco de encaminhamento, tá? Só que sempre dentro do processo, porque você está subordinado ao juiz. Você não faz o que você quer dentro do tribunal, você está subordinado a alguém. Você está lá para subsidiar, você tem outras atribuições, mas tem hora que você tem que saber que hora que você pode ser mais livre e que hora que você tem que se ater ao juízo, entendeu? Então ela fala que os encaminhamentos são via solicitação processual, feito pelo juiz. Solicito Vossa Excelência que encaminhe ofício ao CREAS. Só isso. Não é o juiz que vai fazer, de repente, né? Ele só vai determinar. Estudo psicológico. Na opinião da Castro, tem o objetivo de responder uma questão dirigida ao perito nos autos. A Castro, no livro dela, ela vai falar relatório psicológico. Aí tem hora que ela fala perícia psicológica. Tem hora que ela fala estudo psicológico. Tem hora que ela fala laudo psicológico. Por quê? Porque é essa confusão mesmo. O promotor pede perícia. O advogado pede laudos, solicito Vossa Excelência que submeta a criança, as partes, à avaliação psicológica, entendeu? Então vocês têm que estar atentos a isso. Para nós, psicólogos, laudo e relatório é a mesma coisa, para assistente social é diferente. Tá? Demanda versus juiz. Quando é que o juiz decide que vai encaminhar o processo para o setor técnico, para o perito? Quando ele bem entender. Pode ser no começo do processo, pode ser no meio do processo, pode ser em momento nenhum do processo. Pode ser que o juiz ele tenha também a sensação de que as pessoas vão se conciliar em audiência. Né? Então, após a audiência. Então, não vão brigar, vou fazer audiência. Só que às vezes as pessoas saem da audiência sem conciliação. Aí ele fala assim, ele faz um termo de audiência. Restou infrutífera a conciliação. Submeto os autos à avaliação psicológica. Ou seja, já que vocês estão brigando, não resolveram na audiência, vou mandar vocês para a psicóloga. A psicóloga vai dar um parecer. Entendeu? Ele pode fazer isso em momento nenhum também. Ele pode decidir sem a ajuda da gente. A gente está lá para assessorar. Assessorar o quê? A decisão judicial. Para ele saber o que ele faz na sentença desse. Porque o juiz não sabe tudo de tudo. Ele não entende de casa, ele chama perito. Ele não entende de relações interpessoais, personalidade, relações intrapessoais, dinamismo familiar. Ele não entende dessas coisas que são
da nossa área. Perícia, iniciativa do próprio juiz, por sugestões das partes. Vocês entendem essa coisa, sugestão? Eu, vocês, as partes e o MP podem sugerir para o juiz. O único que pode decidir é ele, a gente só sugere. Princípio do contraditório, várias vezes eu falei para vocês, e a Castro fala isso no livro dela. Você tem direito, quando você tem um processo, qualquer processo, de fornecer provas, colocar no processo, chamar testemunhas, discutir etapas da perícia. Eita, assistente técnico, vocês lembram? É para quem tem dinheiro. Porque para você pagar um psicólogo para ler o laudo do psicólogo do tribunal, você precisa ter dinheiro, né? Você vai pagar alguém, né? Tudo bem aqui? O que ela faz no livro dela? Tem um certo capítulo que a Castro, se quiserem vir mais para cá, tá comigo? Quer fechar aí? Tem um capítulo que a Castro ela vai lembrar os psicólogos judiciários que psicodiagnóstico infantil é uma coisa, relatório é outra. Só que para a gente fazer nosso relatório, a gente também faz um psicodiagnóstico. O que é? Um diagnóstico da situação. Só que é um diagnóstico feito por psicólogo, psicodiagnóstico. Né? Ela fala isso aqui, ó, que o psicodiagnóstico clínico, ele responde às queixas dos pais. Oi? Tá bom. Queixas dos pais, cadê? Então, quando você recebe uma criança, quem aqui tem clínica? Na clínica, você às vezes vem com a queixa pronta, né? Ah, ela tá fazendo xixi na cama, caindo mal na escola, no hospital. Quem trabalha no hospital? Então, não tá aderindo à terapêutica. Vem uma queixa, né? Às vezes o médico pede, pedir uma avaliação do psicólogo do hospital porque não tá aderindo à terapêutica. Para ver se está com indícios de depressão, depressivo, como é que está a vida em casa, tem apoio familiar, vai fazer o seu psicodiagnóstico. Quem é que trabalha no meio aberto, na rede de proteção, CREAS, CRAS, ONGs, que trabalham com acolhimento, você? Então, às vezes vão te pedir um relatório sobre o quê? Vai fazer um psicodiagnóstico da institucionalização e de outras causas. Né? E quando é no tribunal, vem localizado a queixa. Eu não vou ficar tentando descobrir o que é, porque já está lá. Tem sempre alguma coisa. Tem sempre alguma coisa que o juiz quer. A queixa inicial. Oi? A queixa inicial. Não entendi. A queixa inicial. Queixa inicial. Já tem uma queixa. Às vezes, nós que somos psicólogos vamos querer achar outra, né? E às vezes não é aquela. Mas já tem uma pergunta ali. Não vem do nada. Já tem uma história. Eu já chego com a história pronta. Eu já tenho um processo pronto. A história está pronta. E eu começo já a fazer minha perícia quando eu começo a ler os autos. É isso que ela fala. Então, no laudo pericial, decorre de um psicodiagnóstico para auxiliar na formulação da sentença do juiz. Foi o que eu acabei de falar. Entenderam a ideia da Castro? Entenderam ou não? Entenderam, né? O foco, então, vai ser, toda vez que você faz seu laudo, vivências da situação. Então, você pegou um caso de adulto. Se ocorreu ou não ocorreu, não interessa muito para o psicólogo. Interessa a realidade? Interessa, mas interessa a realidade psíquica. O que é realidade psíquica? Como aquela criança ou aquele adolescente percebe aquele ambiente. Por que ela sinaliza que aquilo é abuso? Para nós, psicólogos, diferente de uma outra tipo de ciência, que tem o mesmo direito, tem, não tem, é verdade, é mentira, não é isso. A gente quer saber a verdade dos fatos. O que está escrito ali, como é que se reage àquilo, como é que se interpreta aquilo, se viveu ou não viveu aquela situação. Não é tanto isso que a gente vai se apegar. Lembra que a gente não é inquisidor, a gente não é investigador de polícia, a gente não faz um bate-papo informal? Aí a Castro fala para você não só se interessar também pela realidade psíquica, ela fala para se interessar pelos pais da realidade. Quem são esses pais de fato? Então eu vou investigar quando eu vou fazer uma entrevista no tribunal, qual é a relação que a criança tem com as figuras parentais que ela introjetou.
O que ela acha que é aquele pai e aquela mãe? Isso me interessa como psicóloga. Mas também me interessa na realidade. Que pai é aquele? Às vezes tem os autos, boletim PM da Polícia Militar, de que ele estuprou uma criança. Eu vou lá, eu quero visitar, só que ele responde processo criminal por estupro. Ele não estuprou o filho, ele quer visitar o filho, mas ele tem um histórico. Eu quero saber se ele representa risco, entendeu? Eu quero saber o pai da realidade. Ai, mas ele é um doce, é um amor de pessoa, criança, entendeu? Aí ela fala que as entrevistas, elas são muito bem vistas pelo tribunal. Ela usa essa frase, cara. Mas ela fala que às vezes na entrevista as pessoas vão apresentar defesas inconscientes, que é encobrir os fatos, dissimular. Só que elas também apresentam defesas conscientes, elas mentem de propósito na hora para o psicólogo. Porque não é um psicólogo terapêutico. Ela não está diante de um psicólogo terapêutico, ela está diante de um psicólogo que vai medir, um psicólogo perito. Mas você também pode sair algumas vezes do seu papel de perito, porque senão você não consegue cumprir o ECA, né? Você tem às vezes que aconselhar, orientar, você está diante de uma família. Só que você tem que se ater aos fatos, você não pode sair muito do foco. Você fica assim, né? O tempo todo. Olha lá. As defesas conscientes mentem para ganho de causa ou livrar-se da punição. Tinha caso que o pai falava no ouvido da criança tudo que ela tinha que falar para a delegada sobre o que acontecia na casa da mãe, que ela tinha uma irmã deficiente quando ela estava na casa da mãe, porque essa irmã deficiente batia nela. Só que o pai falava no ouvido dela. Alienação parental. Podemos dizer que tá, mas não ser a síndrome, porque a síndrome tem que ser um monte de coisa. Na verdade, ele é menos que isso ainda, ele não chegou na síndrome, porque a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Aí o que acontece aí com esse pai? Ele não põe nos autos. Então, o que ele faz? Ele está se livrando de uma punição. Ele está mentindo nos autos, mente na entrevista, só que a criança demonstra. Então, o que ela fala? Para você usar testes projetivos. Aqui embaixo, técnicas projetivas, o último aqui, ó. Periciados ficam desorientados. Ela diz que quando você apresenta, que ela é formada em Rocha. Eu não sei se ela consegue aplicar isso no TJ, ela tem tempo. Mas eu sei que ela é professora e ela tem muito conhecimento nesse instrumento projetivo. Ela diz que quando você dá um teste projetivo, a pessoa não vai saber o que é certo, o que é errado, o que tem que dizer, o que não tem que dizer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Numa entrevista, ela meio que sabe o que ela pode falar ou não. Se ela não for entrevistada por um psicanalista, porque o psicanalista vai querer saber o discurso, vai pegar nas entrelinhas, né? Ou alguém que esteja preocupado com o discurso, você entendeu? Então, ela fala que é uma forma de medir o que foi ocultado. Então ela fala, tudo bem, aqui no TJ, o juiz aceita as entrevistas quando você vai fazer seu laudo, mas você pode complementar o seu laudo fazendo utilização de técnicas projetivas. Teste, HTP, você pode fazer. Tem uns outros testes lá que você pode colocar. Tem uns nomes lá, mas eu não lembro. A gente não faz muito, não dá tempo. Mal dá tempo de entrevistar. O que a Castro fala? Quem está falando? Sou eu? É você? É a Castro. Ela fala que a criança é o eixo central ao qual todo o trabalho pericial irá se desenvolver. Não é vara do adulto. Machuca os pais você tirar um filho dele? Nossa, se machuca. Ele pode até ter um transtorno psiquiátrico. Pode. Ele pode se desestruturar. Só que não é vara do adulto, é vara da infância. Até que ponto tirar atende um melhor interesse da criança? Se atender o melhor interesse da criança, tira sim. Busca atenção, tira bebê. Não tem como. Você está lá para decidir o que as pessoas não conseguiram resolver em suas vidas. Se as pessoas conseguem resolver esses problemas, elas não levam para o judiciário. Quem que vai levar para o judiciário? Quem que leva os problemas para o judiciário? Quem precisa de terceiros para resolver a sua vida. Entendeu? Como a criança, isso eu já falei, né? Quando você vai entrevistar, você vai querer saber qual que é a vinculação que ela tem com o requerente, com a requerida. Tomar cuidado para quando for escrever o laudo, não gerar discórdia. Às vezes é um assunto que a pessoa falou, mas não vai interferir na sentença, na decisão que o juiz vai ter. Então você não pode.
Eu costumo pôr, às vezes, até coisas demais com falas. Por quê? Porque eu percebo que se você não põe a parte de processo, diz que você tirou aquela conclusão do vazio, do nada, que a psicóloga estava equivocada. Então, às vezes, eu tenho essa tendência de pôr, mas para me proteger também. Porque quando eu vou concluir, se não tiver na minha análise, como é que eu vou concluir alguma coisa se eu não apontar? Só que tem um probleminha, que eu vou falar mais pra frente. Quando eu faço laudo, todo mundo vê, todo mundo que mexe no processo. E aí as pessoas podem não gostar do que está escrito lá, então tem que tomar cuidado. Então ela fala, evite ser mais uma peça a promover a discórdia entre as partes, ao invés de auxiliá-las a solucionar. Às vezes, na perícia, o psicólogo, ele auxilia as pessoas. Ele não só vai medir e dar apontamentos para o juiz, prognóstico e diagnóstico. O que é prognóstico? Percebemos que a criança a longo prazo terá dificuldades se permanecer no convívio com a genitora, porque por causa disso. Percebemos que no momento, sempre no momento, o CRP fala muito isso pra gente. As coisas são dinâmicas, no momento não reúne condições de ficar com a criança em relação ao pai. Às vezes a mãe é melhor que o pai, você vai dar aquele diagnóstico e vai dar até um prognóstico. Psicólogo é mediador, aí ela diz que além de você medir, você vai descobrir outras coisas, que é isso aqui, ó. Você vai descobrir às vezes que a pessoa entrou com aquela ação porque ela está com raiva, que ela foi presa porque não estava pensando. Então, para ferrar, ela vai entrar com aquela ação. Isso chama litigância de má-fé, está no ECA, por isso que eu estou falando, tá? Mas não está no livro da Cássia. Ela litigou, ela brigou com a fé. Ela entrou com uma ação de guarda, modificação de guarda, mas ela não tem interesse naquela guarda, ela tem interesse em se vingar da outra parte. Entendeu? Isso está no ECA também. Mas eu acho difícil cair em litigância de má-fé. Quase todo mundo que trabalha com ECA nunca viu escrito isso lá. Tá? No tribunal mesmo. Quase não vê. Porque está lá no artigo 200 e pouco, sabe? Geralmente as pessoas chegam até ao artigo 112, né? Do ECA, não passa muito disso, né? Oi? Mas ela fala dessa continuação, né? De apontar, porque no livro do Shine, muitos autores falam que o psicólogo não deve ficar o mais neutro possível no relatório, né? Não tendenciar, não sugerir. Mas ela fez o contrário. Então, ó, gente, sabe a opinião dela? Foi bom você falar, ó. Partes têm acesso ao lado, então ela fala, cuidado para não expor aspectos necessários, que eu já falei para vocês, para não gerar discórdia. Por mais que a gente está lá para medir, a gente também está para orientar, intervir. Ser, de alguma forma, um pouco terapêutico. A autora Castro é contra a corrente de pensamento que aponta que o laudo não deve adentrar em questões como quem fica com a guarda, que às vezes parece que é uma sentença psicológica. Acreditamos que a mãe deva ficar com a guarda. Às vezes faz isso no relatório. Ela acha que você deve fazer isso. O juiz precisa do técnico também para apreciar as consequências das medidas, não basta o diagnóstico, mas também o prognóstico sobre as consequências psicológicas. Ela fala que ela é contra essa corrente de que você não deve ir muito direto, ser muito diretiva. Só que ela não explora muito bem isso no livro dela. Ela fala, mas você percebe que ela escreveu, mas ela não justifica tão bem. Essa sensação que eu tenho, a justificativa dela não é tão boa. Por quê? Porque tem psicólogos que vão fazer assim o laudo. Percebo que a criança tem se beneficiado no lar materno. E o lar materno tem condições de garantir o seu desenvolvimento. Eu falei a mesma coisa? Praticamente, né? Com diretiva, né? Não expôs tanto. Não decidi. Tem muito psicólogo que decide no laudo. Mesmo que ele escreve sugiro acolhimento. Eu posso dizer de outras formas. Apontamos que nesta situação a criança se encontra em risco, precisando ter uma medida protetiva que garanta o que a sua residência não está garantindo no momento. Mas isso não é momento. uma característica de cada um? Oi?
Isso não entra um pouco na característica de cada pessoa? Na verdade, eticamente, se você pegar tudo, o ideal seria você não dar sentenças psicológicas. Você falar sobre os fatos e dar pareceres psicológicos. Só que ela acha que não, ela acha que você... Muita gente faz isso e às vezes eu faço também. Tem hora que você... Pô, você não aguenta mais ver aquele processo lá, vai, volta. Tem hora que você percebe que o juiz não é juiz. Ele não decide, ele fica enrolando, parece que tá com medo, entendeu? E o juiz tem medo também. Você acha que ele tem dúvida? Tem medo de ser humano. Ele fica em cima do muro. Só que a Castro fala que é legal você se posicionar desse jeito. Só que ela não explica muito bem. Oi, pode falar. Ela não explica muito bem por que ela não concorda e por que é bom. Pode falar. A clínica, tecnicamente, chama expiaxial. Quando a pessoa deixa de se exemplar e acaba se verificando com uma das partes. Exatamente. Agora, Mas eles preferem deixar a clínica. Ele tem razão. Tem hora que parece que você não está sendo imparcial. Se é uma clínica, você jamais faz isso, porque a ideia é que Mas é ele que decide. Então, Você é mas... imparcial e nós somos pais. Isso, é. Então, mas às vezes o jeito que você escreve, dá para perceber que você tem alguma questão ali com aquela pessoa Já que tem, você apresenta vai condições prejudicar e saudáveis do Tem hora que mundo você se entra nesse desenvolver. seu Vai, papai, vai com mamãe, filho. Não tem como ficar segurando. Seu pai assim, a mãe assim, o juiz assim. Mas Talvez aí, por ser assim, por ser assado, possivelmente. É porque a justificativa dela não bate muito com o que ela fala da corrente. É isso, entendeu? Que tem que fazer, O livro tem falhas. são tantas O demandas. livro tem E o falhas. judiciário acaba não Lembra que eu falei que tem hora que ela escreve não faz, não fala o que deveria fazer. psicológico, tem hora que ela escreve lá, o Fica escola que ela aí a tem criança dela, ela tá vai. ficando lá. Mas essas coisas. E essa é uma situação que a gente está Vou vivenciando falar, também. vai dizer o quê? Não é uma área nova aí, que o tempo vai entender ao crescimento. Chefe, acordou? Eu tô acordadíssima. Você Quem vai de café? passeando hoje. Nada, eu tô trocando uma ideia com a Bia. Você vê? Não, ela tem razão. A psicologia Café? tem Eu órgão não. judiciário, tá? Eu tomei As café redes hoje. sociais são Tô mais tomando água feitas. hoje. Verdade, tem que tomar café. Café também. Vamos voltar aqui? Vamos. Que casos que entram na vara da família pro psicólogo judiciário atender? Da família? Guarda. Guarda aí. Tutela. Visita. Se cair alguma questão, vai cair em redação? Não. A Graças questão a Deus. dissertativa vai cair? Não. Graças a Deus. Caiu dar um parecer? Não? Não, graças a Deus. Mas aí também pode ser as alternativas, né? Qual questão você vai dar? Tal. Caiu? Aí é um jeito. Acho que caiu? Não. Caiu não? Aí também eu falei pra ela, eu fui muito concurseira, né? Já fui duas vezes. Pode ser que eu tô confundindo. Então, problemas com a separação do casal, com o exercício da paternidade. Eu entrei com essa ação porque ela não dá banho na criança. Eu entrei com essa ação porque ele vem visitar. O juiz falou que é para visitar na sexta-feira, às 6 horas. Ele chega às 8, ele quer me pirraçar, ele chega às 9. Na hora de devolver a criança, o juiz falou que tem que devolver às 5 horas do domingo. Ele não devolve. É esses problemas Fica que vão ligado. aparecer. Oi? Era 5 horas, ficou 5 e 5. Isso, é esses problemas. Aí ela explica que as separações são motivadas por imaturidade afetiva. Uma leitura dela, da Castro, os livros cada livro. Então, por imaturidade afetiva, as pessoas se separam. Mas olha que engraçado. As pessoas também se separam por maturidade. Por maturidade. Um se sentiu mais maduro e percebe que aquela relação não satisfaz mais seus interesses e vai buscar uma outra Mas relação. acaba não sendo imaturidade. Entendeu? Aí ela fala que a Maturidade separação não é é uma saber se crise. relacionar, mas Que maturidade. as pessoas quando chegam lá no processo de advogado, o ideal para doutor, o ideal é que antes de você entrar com uma ação contra o seu ex-marido, você procure um psicólogo, converse, você é o psicólogo e mais um. Principalmente se você estiver muito passional, porque esse mais um é o que vai fazer a diferença. Na passionalidade, você fica meio cega na dualidade. Ela diz que é interessante você conversar antes de você entrar com uma ação. Porque às vezes não é a ação que você quer propor, você quer propor uma separação emocional.
e não uma separação de corpos e de bens. Entendeu? A doutora. Aí a Castro diz que nos processos que ela atende, as separações são crises, que as pessoas ficam incertezas, elas ficam assim, será que eu vou conseguir sair sozinha agora, sem as crianças e o marido? Porque a criança está no pai esse final de semana. Será que eu vou conseguir morar sozinha agora, sem ele? Será que eu vou conseguir contar com meu filho, que eu estou me separando? Como que eu vou contar para as crianças que a gente está se separando? Né? E ela fala que o judiciário, então, vai ser colocado num lugar como se fosse um catalisador. Então, as pessoas depositam no poder judiciário todas as crises e as relações não resolvidas. Então, elas chegam lá com o juiz dizendo: ele deve muito, por isso que eu não quero que eu fique com a criança, ela não dá banho direito, quando, na verdade, quando eles eram casados, tudo isso aconteceu. Só que eles escrevem de um jeito que parece que foi só eles se separarem que os problemas apareceram. Não tinha problema antes, foi só se separar que o cara virou alcoólatra. Sempre bebeu a vida toda, mas agora para ela é problema. E tem muitos casos, às vezes, que você percebe que o cara usa droga, e droga pesada, e anos, Agora que ela se separou e ele arranjou uma namoradinha, ela não quer que vá visitar. Porque até quando ele se separou, usava droga, não tinha namoradinha, a mãe deixava as crianças mesmo, o cara se viciava em cocaína. Entendeu? Ela diz que são esses tipos de conflitos. Mas também lembrando que tem separação que é amigável, não tem só litigiosa. Pessoas que conseguem se separar amigável. A doutor, e não a Castro, diz que às vezes as relações são amigáveis e hipócritas. Parece que está tudo bem, não, o papai se separou da mamãe, somos amigos, mas não é verdade. Por quê? Porque a criança não é escrita, não é falado de divórcio. Casamento não se faz em um dia, divórcio também não. É isso que ela fala, doutor. Então, às vezes a mãe fala que é amigável, o pai fala que é amigável, mas é hipócrita, não é amigável. Isso. A Castro fala dessas coisas mais fenomenológicas que a gente observa. A doutor fala mais da clínica dela, da si, das relações, das dinâmicas. Ela fala, é diferente, Tá dando para acompanhar? Vão reclamar, como eu já falei. Ele não faz exercício da paternidade direito, ela não faz exercício da maternidade direito. Verdade. Não dá banho, aí, principalmente quando é vó. As vós querem ficar com os netos. Não, porque ela não limpa a casa, ela não dá banho na criança, ela sai final de semana, vai com a criança pro shopping, ao invés de ficar fazendo faxina em casa, entendeu? É toda essa chorumela aí que a gente, como psicólogo, tem que suportar, Por mais que a nossa entrevista seja semi-dirigida, tem um certo... Tem hora que você tem que deixar a pessoa falar para ver se ela consegue se situar. Só que você tem um recorte, o tempo tem hora que vai cortando. O interessante é você nunca perder a humanidade, porque chega uma hora que cansa, todos esses problemas. Mas como a gente atende várias coisas, meio que isso vai se diluindo, Vai criando um calo aí, Queixas anteriores à separação, colocar interesses e vaidade. Essa é a frase dela, Você sentia, Castro, colocam as partes diante da separação, numa disputa de guarda ou de regulamentação de justiça, elas colocam interesses e vaidades pessoais, está errado aí, pessoal? Acima do sofrimento que pode acarretar aos filhos uma disputa judicial, apenas para atingir ou magoar o ex-companheiro. E ela fala que isso já é uma evidência de um problema para exercer a maternidade e a paternidade de forma madura e responsável. Aí ela faz uma pergunta no livro, mas ela não responde. Isso eu nem pus aí. Será que só pais maduros podem exercer a paternidade e a maternidade? Só que ela não responde. A gente não vai encontrar isso. Não vai encontrar só pais maduros, Não é judicial. Nossa, gente, não correto. Aí ela fala que a disputa de guarda tem que ser sempre no interesse da criança. Vocês já cansaram de ouvir essa palavra, interesse das crianças. Então vamos mudar agora. Esquece Castro. Esqueceram Castro? A Castro da onde é? Da vara da família. Ela fala do quê? Disputa de guarda. Isso, disputa. O texto dela é disputa de guarda no interesse dos pais ou das crianças? Essa é a pergunta dela. É o livro dela, ela faz essa pergunta aqui. Agora, a Gabel, ela vai falar algumas atribuições do psicólogo judiciário no livro dela, e são essas que eu vou contemplar aqui.
Ela fala na parte 5 do livro, ela fala das medidas adotadas em relação ao abuso, que são as perícias psicológicas das vítimas. O livro é antigo, eu acho que é de 93, 98 é o atualizado. Ela fala que o juízo, toda vez que chega uma informação, um processo de abuso, ele quer saber dos fatos. Fatos é diferente de verdades. Fatos. Um boletim de ocorrência nem sempre tem verdades, tem o quê? Fatos. A gente aprendeu que fato é verdade, né? Não. O fato é verossímil. É possível de acontecer. Mas quando o cara estava andando de skate, um avião bateu na cabeça dele. É um fato, mas tem veracidade isso aí? Quando que um avião vai bater na sua cabeça? Nunca, mas aconteceu num processo. O cara estava andando de skate, de repente o avião estava levantando voo, bateu na cabeça dele. Entendeu? Então o juiz ele vai querer assim, é absurdo o que essa pessoa está falando? É isso que ele vai perguntar pra gente. É absurdo? Esses fatos são absurdos? É diferente de verdade. Ele não vai perguntar os fatos são verdadeiros. Tá. Se for assim, não contrata psicólogo agora, sabe o que é verdade, o que é mentira, não sabe, né? Então, a realidade da vítima, a gente vai querer saber, as consequências, a compreensão do fato. Ela lembra de novo que nós, psicólogos do tribunal, quando fazemos perícias, não é uma ação terapêutica, mas